Olá, eu sou Elizabeth Natter, psicóloga de família e de relacionamentos. Sou também psicopedagoga, com foco em aprendizagem infantil. Nosso encontro de hoje, nosso tema será comparação. Eu quero te convidar a fazer um exercício logo de entrada, exatamente, que vai mostrar um pouco sobre todo o transcorrer do nosso bate-papo de hoje, que é comparar-se com o outro e o que envolve essa comparação. Vem comigo então! Qual círculo é maior? Sem o auxílio de qualquer instrumento de medição, identifique nas duas figuras qual dos círculos roxos é maior. Você disse esta? Ou você disse esta figura? O psicólogo Edward Bradford Tishner descobriu que o nosso julgamento sobre o tamanho de uma coisa é afetado pelo tamanho de outras coisas no entorno dela. Os círculos roxos nas imagens são do mesmo tamanho, mas o da figura da direita parece maior porque ele está cercado por círculos menores. Ainda está pensando sobre a resposta que deu no exercício? Se acertou ou não acertou? E por que esse exercício aqui? É porque ele vai fazer uma contribuição em relação ao nosso tema. Você sabia que muito da sua formação interpretativa de comparação com os outros tem a ver com a contribuição do seu olhar perante a outra pessoa? A forma com que você observa, como você tem uma análise, vai fazer com que você dê um tamanho maior ou menor para a situação que você está vivendo. Essa comparação em relação ao outro também recebe um amparo voltado sobre a opinião do outro, o que é ainda talvez pior. Claro, opiniões são bem-vindas, mas quando elas são às vezes solicitadas e quando elas vêm com um foco de contribuição, opinião dada sim a qualquer momento, sem consideração, algo assim meio solto, isso pode só trazer malefícios à vida de quem recebe e também daquele que o dá. Mas nós estamos falando sobre essa questão então da opinião do outro. Às vezes nem é a opinião que o outro deu, e sim a forma com que você interpreta, como no nosso exemplo, que ele possa estar pensando sobre você ou opinando sobre você. Não teve nenhuma verbalização, não teve nenhum questionamento, ele não fez nenhuma abordagem, mas na sua forma interpretativa você já traz um julgamento e o resultado desse julgamento pode te levar a uma emoção que logo eu vou dizer qual é. Antes disso tudo então, já que você está no processo de comparação, vale fazer algumas perguntas para si mesmo. Uma delas é: eu estou realmente fazendo uma comparação minha com o outro? Isso de fato está acontecendo? Faz algum sentido? Qual é a vantagem e a desvantagem em me comparar com alguém? Essas são as primeiras perguntas que devem surgir quando você se perceber fazendo uma comparação. Porque a comparação, ela é mencionada por muitos como sendo não benéfica. A comparação, quando ela é maléfica, ela pode trazer a emoção denominada culpa. Uma reação imediata, sim, a culpa, que vem como aquilo: eu não consigo, eu não sirvo mesmo para nada, o outro é melhor que eu, é minha culpa quando alguma coisa não dá certo, é minha culpa por ter feito errado, é minha culpa por não ter feito, é minha culpa, minha máxima culpa. Essa culpabilidade tira de você o nortear sobre qual direção você tem em relação ao seu propósito de vida. Sabe aqueles círculos que nós vimos no nosso exercício? Eles tomam um tamanho, uma proporção gigantesca e você só foca como sendo culpa, culpa, culpa. E o seu entorno, e tudo aquilo que você viveu, e as relações das outras pessoas também, elas trazem, você consegue
de uma certa maneira, essa visão fechada, bitolada, desconsiderar tudo isso. Então passe a perceber-se dentro do seu propósito de vida. Querer almejar, parecer-se com alguém, não é uma questão possível. Nós somos seres sociais e precisamos do outro como referência. É por isso mesmo que há essa vontade de estar com o outro, de seguir manadas, de estar no grupo, de fazer equipes, de ser pertencente. Entretanto, é a tua estrutura que vai contribuir para aquela qualidade daquilo que se formou. A similaridade, em alguns momentos, ela vai surgir. Então você se compara, nossa, sou parecido com você aqui. E temos as nossas diferenças aqui. A diferença não deve ser vista como culpa. A diferença faz com que você se compreenda como um ser único, um ser até mesmo gêmeos. Não são totalmente idênticos, pode ser na sua característica externa, mas não na sua forma de agir, de pensar, de dar opiniões. Então, para que a comparação? Se ela vem de repente trazer negatividade, se ela for para beneficiar, ela pode ser utilizada como algo que pode promover aquilo que você espera em relação a você, sobre você. Às vezes você até se compara com você mesmo. Eu era assim naquela época, naquele período. Agora eu estou assim. E às vezes é para melhor. Às vezes até você se percebe não tão bom nisso. Preciso voltar a ser o que eu era. É um comparativo que ressalta que algo não está bem conforme o seu julgamento. Porém, você se move para voltar àquilo que você deseja. Pode ser que surja nessa comparação alguém realmente melhor que você em algumas características. E aí você vai entender. Talvez trazer para si questões que você considera favoráveis a esse outro. Agora, se você ficar trazendo não consigo, eu não dou conta, eu sou a culpa, você não consegue ter um movimento e não consegue dar a sequência da sua vida. Eu gosto muito de uma questão que diz assim, em 4 palavras, mas que clareia a ação, que diz assim, que a informação é a libertação e o conhecimento te leva ao poder. Apropie-se desse conhecimento, tenha a informação, seja liberto dessas questões que te deixam sem ação, porque a ação está no outro, você só se compara com esse outro. Saia dessa comparação e venha para a sua forma de vida. Se nisso tudo a culpa ainda aparecer, se nesse filtro ela ainda estiver, primeiramente, desculpe-se a si mesmo. Exatamente. Acolha-se e desculpe a si mesmo. Se a culpa ainda se mantiver, vá até o outro com o qual você tem essa sensação que você é culpado por alguma coisa. Vá até ele, dialogue com ele e peça desculpas também. E volte para a sua liberdade e assuma o poder na sua vida. A comparação deve ser você com você mesmo. E os próximos encaminhamentos da sua vida serão bem melhores.